Sofrimento pela igreja, preenchendo o que falta. Com essa visão de futuro toda armada, a gente precisa falar sobre o custo de expandir isso tudo. É natural da gente, como ser humano, fugir da dor, certo? Ninguém quer sofrer. Mas existe um tipo de dor que a gente abraça de propósito por uma causa maior. O apóstolo Paulo ilustra isso perfeitamente. Ele chegou a falar que se alegrava no sofrimento. E calma, Paulo não era nenhum masoquista. A questão é que ele agia movido por um amor absurdo, escolhendo passar por cima da dor e dizendo que estava preenchendo na própria pele o que faltava nas aflições de Cristo. E tudo isso com um único alvo: alcançar essa igreja potencial que ainda precisava nascer. Só que, vamos ser sinceros, essa frase de Paulo levanta uma questão quase escandalosa. Pensa comigo. Se ele diz que estava preenchendo o que faltava nas aflições de Cristo, será que o sacrifício redentor de Cristo foi incompleto de alguma forma? Como é que um ser humano poderia sequer pensar em adicionar qualquer coisa a uma obra tão perfeita lá na cruz? Quarto ponto, o sacrifício da comunicação, o custo de levar a mensagem. Bom, a resposta teológica para essa provocação muda a nossa lente completamente. Não tem nada a ver com completar a redenção em si. A redenção já é perfeita, ponto final. O foco aqui é a mecânica da coisa. Como essa redenção chega nas pessoas. A sacada é a seguinte: a obra de Cristo foi 100% completa. Mas, para essa mensagem chegar lá na ponta, rola um sacrifício enorme que ainda precisa ser feito. É o sacrifício da comunicação. Era exatamente isso que Paulo estava completando. Levar o evangelho custa dinheiro, consome tempo, gera suor, lágrimas e, historicamente, até prisões. Sem alguém para literalmente fazer a mensagem andar, a redenção não chega a ter um valor prático na vida de quem nunca ouviu falar dela. E isso nos traz para um choque de realidade bem atual, triste e duro. Quando a gente analisa para onde estão indo os recursos das igrejas modernas, descobre-se que impressionantes 90% de tudo que é gerado é gasto intramuros, ou seja, da porta para dentro. Vai tudo para manter as estruturas, os eventos e o conforto de quem já está lá dentro. Só 10%, uma fatia super pequena, vai para fora, pro extramuros. Basicamente, é uma estrutura que guarda quase tudo para si mesma, ignorando aquele baita sacrifício necessário para alcançar a igreja potencial. Ponto número 5. A igreja extrovertida, movendo-se para além das paredes. Entender esse gargalo absurdo dos recursos nos obriga a virar a chave, indo na direção do que as fontes chamam de uma igreja genuinamente extrovertida. E as características desse modelo com foco externo são intensas. É uma comunidade que larga a zona de conforto egocêntrica, ela vai para as ruas, para as praças, para os hospitais, sempre atrás de quem está perdido. Não tem medo de se misturar, de abraçar quem está chorando, de encarar a dor de frente. E olha, não é um compromisso só de final de semana, não. É um modelo vivo e ativo 7 dias por semana, com todo mundo disposto a se gastar por puro amor ao próximo. E nosso último ponto, número 6, o exemplo de Paulo. Um modelo vivo para a igreja moderna. Se a gente precisa de um projeto prático, um modelo histórico de como viver essa visão extrovertida e sacrificial, o apóstolo Paulo é o cara. A forma como ele se via é muito reveladora. Ele se auto-identificava como um diácono, que no grego significa servo, especificamente da igreja potencial. O foco absoluto da vida dele era servir quem ainda não acreditava, levando uma mensagem de esperança e glória para nações que estavam imersas numa escuridão e numa miséria moral bem pesadas.